Queria primeiramente dizer que é uma imensa alegria estar de volta a esta casa, neste domingo, para que hoje todos juntos possamos refletir sobre os ensinamentos dessa doutrina tão acalentadora que é a doutrina espírita. E o tema que eu trouxe para a reflexão nesta manhã é a perfeição e a porta estreita. Quando a gente fala de perfeição, nós temos que pensar que estamos aqui na Terra por um propósito. E o propósito é aprender, o propósito é crescer, o propósito é evoluir justamente para chegar a essa tão almejada perfeição. Estamos aqui para nos burilar como espíritos imortais que somos. E vamos crescendo e evoluindo justamente através dos nossos aprendizados, através dos nossos desafios. Então, tudo que nos acontece tem um propósito, tem uma razão de ser. E principalmente aqueles acontecimentos, aquelas circunstâncias mais desafiadoras é que vão justamente trabalhar mais o nosso espírito nesse caminho, nessa jornada do crescimento, porque a vida terrena é uma grande escola, estamos todos aqui como estudantes para absorver as lições da vida. E quando a gente está na Terra, né, nós podemos falar de uma perfeição relativa, né? Nós, como espíritos, no nosso estágio evolutivo atual, nós temos muito ainda que avançar. Estamos no caminho, né? Cada um a seu tempo, cada um a seu modo, lembrando que nós optamos pelo avanço maior ou menor, através do nosso livre arbítrio, esse poder de escolha que nos foi dado para que possamos conduzir a nossa vida justamente com responsabilidade, porque cada escolha que nós fazemos, nós temos que pensar que dessas escolhas vão advir consequências. E aí a nossa responsabilidade de saber escolher, de saber principalmente o que nós queremos, para onde queremos e devemos ir, porque muitas vezes a gente vai vivendo no piloto automático e a gente nem para pensar qual o caminho que eu estou trilhando. Será que as minhas escolhas atuais estão me levando efetivamente para onde eu desejo ir? E essa reflexão que nós temos que fazer é uma reflexão diária. Todos os dias nós temos que passar em revista o dia que tivemos e fazer uma reflexão verdadeira sobre nós mesmos, sobre o que nós fizemos naquele dia, que não deveríamos ter feito, sobre o que poderíamos ter feito e não fizemos. E assim, através do autoconhecimento, porque a partir dessas reflexões nós vamos nos conhecendo melhor, e é a partir do autoconhecimento que nós vamos tendo a possibilidade de cada vez mais burilar, trabalhar as nossas escolhas para fazer escolhas mais sábias, que vão efetivamente nos levar de uma forma mais rápida ao nosso progresso. Quando a gente fala de perfeição, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós nos deparamos com o capítulo 17, que é o capítulo Sede Perfeitos. E esse capítulo, ele nos traz como que um roteiro, né, de todas as virtudes, de tudo que a gente tem que conquistar para chegar à perfeição. E a primeira característica que o capítulo 17 nos coloca de forma muito contundente,
que é uma conquista nossa, assim como várias das virtudes, é a caridade. A caridade, muitas vezes, se a gente perguntar aqui para cada um o que é caridade, cada um vai ter a sua definição, cada um vai trazer o seu significado. Mas será que verdadeiramente sabemos qual é a acepção da caridade? A espiritualidade nos traz essa acepção lá no capítulo 17. Então, para sermos caridosos, nós temos que incorporar na nossa vida essa tríade. Quando a gente fala de caridade, estamos falando de benevolência. Benevolência como a vontade de fazer o bem, de caminhar, trilhar o caminho do bem, da própria bondade em si. Quando falamos de caridade, falamos de indulgência, que está ligada à tolerância, que é a facilidade em perdoar os erros cometidos pelos outros. Porque muitas vezes nós cobramos e exigimos muito das pessoas que nos cercam e, no mais das vezes, essas pessoas não estão ainda em condições de atender às nossas expectativas, porque elas estão no momento evolutivo particular delas. Então, nós temos que ter esse olhar para com o outro, esse olhar indulgente, tolerante para com o outro e entender que muitas vezes as falhas do outro, que para nós parece que é uma falha absurda, para o outro não há esse entendimento ainda de que efetivamente aquilo que ele praticou nos fez mal, nos feriu, nos magoou. Porque muitas vezes para ele ainda essa falta está dentro da esfera da normalidade. Então nós temos que ter isso está ligado também à compaixão, né? Ter esse olhar para entender, para respeitar, ter essa compreensão de que cada um está no seu momento evolutivo. E muitas vezes o problema não é do outro, o problema é nosso. Nós colocamos nas pessoas muitas expectativas que, se fossem colocadas em nós mesmos não conseguiríamos suprir. Então nós exigimos muito do outro e nós esquecemos de olhar para dentro de nós. Porque o nosso caminho de evolução, embora ligado aos outros, ele é individual. Cada um é responsável pelo seu avanço. Quando a gente fala também de caridade, falamos de perdão. Inafastável lembrar do perdão. E o perdão, vejam que uma coisa está ligada à outra aqui, né? O perdão está ligado à indulgência, que está ligada à benevolência, e todas essas vertentes é que formam a caridade, o ser caridoso. E quando a gente fala de perdoar, a gente fala de ser tolerante. A gente fala de, às vezes, não é esquecer o que o outro me fez, mas não lembrar com dor daquilo. Porque muitas vezes nós não conseguimos apagar da nossa memória algo que aconteceu e nós ficamos sofrendo com aquilo. Então, se a gente pelo menos não lembrar daquilo com dor, com sofrimento, nós já estaremos nesse caminho do perdão. Lembrando sempre que o outro tem um momento evolutivo dele. E o perdão, ele faz bem, principalmente para nós que perdoamos, porque nós cortamos a partir daí essa ligação energética que nós temos com o outro a partir, né, da raiva, a partir dessa cobrança, a partir da tristeza. Nós deletamos essa corrente energética pesada que nos liga ao outro quando nós perdoamos. Então, o perdão beneficia principalmente aquele que perdoa. Muitas vezes aquele que é perdoado não está nem sabendo, porque esse perdão não é verbalizado e ele não precisa
ser verbalizado, porque muitas vezes não há como verbalizar. Às vezes nós perdoamos, né, nossos, por exemplo, antepassados que já partiram. E isso é feito dentro de nós, do nosso coração. Então, o perdão vai beneficiar principalmente quem perdoa. Nós não vamos mais sofrer com aquele episódio, né? Não quer dizer que a gente muitas vezes quer ter a companhia da pessoa, quer se aproximar da pessoa, a gente não precisa disso. Mas a gente precisa deixar ir, entendendo tudo isso aqui, que é ser caridoso, entendendo que temos que ser indulgentes, benevolentes, e assim nós vamos aprendendo a perdoar, porque perdoar muitas vezes não é fácil. Dependendo, né, do que nos aconteceu e do grau de sofrimento daquilo, realmente é um desafio que nós temos, né, em perdoar. Mas nós, tendo a compreensão de tudo isso, né, do que é ser caridoso, nós podemos avançar no aprendizado do perdão. E quando Jesus colocava amai aos vossos inimigos, é nesse sentido, né, de respeito à condição do outro. Se para nós é difícil verdadeiramente, né, amar os nossos inimigos como nós amamos aqueles que nos são próximos, nós pelo menos podemos não lembrar do outro com raiva, com rancor, com ressentimento, com sofrimento. Começando a ser caridosos nesse sentido da benevolência, da indulgência e do perdão. Daí a gente já vai estar nesse caminho, né, que Jesus nos pregou. Amai aos vossos inimigos. Vamos estar nessa jornada se nós exercitarmos verdadeiramente essas três vertentes, essa tríade da caridade. E lá no capítulo 17, a espiritualidade nos coloca, tem um subitem, o homem de bem, e ali são traçadas algumas virtudes que o homem de bem, né, tem para verdadeiramente ser classificado assim. E a espiritualidade diz a Kardec que o homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, então é justo, né, nessa medida para com o outro, e aí a gente pode pensar, né, como que eu vou aquilatar essas situações, como vou verificar, né, se estou agindo condizentemente ou não. É só pensar, né, será que eu gostaria que fizessem comigo o que eu estou fazendo para com o outro? E daí a gente vai ter já uma medida, né, dos nossos atos justos ou não. Lei da justiça, do amor e da caridade na sua maior pureza. E veja que tudo isso está indissocialmente ligado. Né? Não tem como a gente falar de caridade sem que a gente fale de amor, não tem como a gente falar de amor sem que a gente fale de ser justo para com os outros. Né? Quando a gente vai crescendo nesse processo de aprendizado de uma virtude, inexoravelmente as outras virtudes também vão aflorando em nós. O homem de bem, além de ser aquele homem que pratica a lei da justiça, do amor, da caridade, é um homem que tem fé. E a fé também é um aprendizado. A fé é colocar a justiça divina como algo que verdadeiramente vai trabalhar na nossa vida, e muitas vezes nós esquecemos disso. Nós falamos tanto em Deus, nosso Pai Criador, mas nós não deixamos que a justiça divina haja na nossa vida. Nós muitas vezes queremos ter o controle de tudo e nós temos que entender que nós não temos. Nós temos que agir, nós temos que fazer a nossa parte, sim, porque viemos aqui para isso, para trabalhar, para aprender, para evoluir, porém não controlamos os resultados. Se a gente desapegar do resultado, fazemos a nossa parte e deixamos o resultado nas mãos
de Deus, porque o que há de vir há de ser o melhor para nós, e muitas vezes o que vem não é aquilo que nós estamos esperando, mas mesmo assim é o melhor para nós, e uma hora a gente entende isso. É aí que a gente vai crescendo dentro de nós a fé. Entendendo que não estamos no controle total, mas mesmo assim a gente acredita que o que nos acontece é sempre o melhor, por mais que nos pareça desfavorável em algum momento. Lá na frente a gente vai entender o porquê daquilo e o porquê aquilo foi o melhor para nós. Sabem a questão da porta fechada, que muitas vezes é um livramento? É isso. É porque aquele caminho não seria bom para nós. E nós não temos essa possibilidade de olhar adiante. O que cabe a nós, então? Vejam como viver é desafiador. Né? Nós caminhamos sem saber efetivamente o que vai nos acontecer. Só que nós temos um indício, uma perspectiva do que pode ocorrer, porque os nossos atos de hoje é que constroem o amanhã. Por isso que eu disse lá no começo da necessidade de nós refletirmos sobre nós mesmos. O que estamos fazendo? Tem chance de me conduzir aonde eu quero chegar? Ou eu estou me desviando do meu plano? Viver requer trabalho, viver requer coragem, viver requer fé. E a fé, na sua dúplice vertente, que é a fé divina e a fé humana, acreditarmos em nós mesmos. Acreditamos no Criador e acreditamos em nós como criaturas, com essência divina que todos nós temos. E podemos encarar todos os desafios. Cabe a nós escolher, e mais uma vez o livre-arbítrio, escolher a maneira como vamos reagir aos acontecimentos. Porque o problema não é o que nos acontece. O problema é como reagimos a isso. E daí podemos trazer mais ou menos sofrimento para a nossa vida. Diante de um mesmo acontecimento, pessoas reagem de formas diversas. Umas vão sofrer mais, outras vão ter a compreensão do propósito daquele desafio e vão sofrer menos. Então a vida pode ser mais leve? Pode e deve ser. Jesus já dizia, né? Meu jugo é suave e meu fardo é leve. E por que a gente coloca tanto peso no nosso fardo? É porque nós reagimos muitas vezes da maneira equivocada aos acontecimentos, sem ter essa compreensão de que tudo, no final das contas, mesmo aquilo que nos parece desfavorável, uma perda no momento, lá na frente vai nos mostrar um ganho de aprendizado, de sabedoria e muitas vezes o ganho de oportunidades. Virtudes do homem de bem. Então, se a gente tivesse que pegar lá o capítulo 17, fazer um resuminho das virtudes do dito homem de bem, nós teríamos essas aqui: a justiça, a caridade, o amor, a fé, o respeito, a indulgência, a humildade, o trabalho, né? Porque não viemos aqui numa colônia de férias, viemos aqui para trabalhar, e o uso moderado dos bens que nos foram concedidos, aí os bens materiais, né? Que tudo nos foi concedido aqui nesse plano material com o escopo de adiantar o nosso crescimento, a nossa evolução, até como diz André Luiz, esse vaso corpóreo, né, que reveste o nosso espírito, né? Isso é um empréstimo que nos foi dado, né? E assim a gente tem que entender todos os bens materiais para que possamos evoluir nessa jornada terrena. E quando a gente fala, então, tudo isso, né, dessa vida, nada a gente leva. Isso é relativo, né? Bens materiais realmente a gente não leva porque não são nossos.
Então a gente não tem como partir com algo que nos foi emprestado. Uma hora a gente vai ter que devolver o objeto desse empréstimo. Mas aquilo que é nosso a gente leva. E o que é nosso verdadeiramente é a aquisição do Espírito. É a aquisição de todas essas virtudes. Quando aprendemos a ter fé, a sermos benevolentes, indulgentes, aprendemos a perdoar, aprendemos a medida da justiça, exercitamos o amor dentro de nós, tudo isso é ganho do Espírito, e isso com o Espírito vai. E quando a gente fala de evoluir, de buscarmos a perfeição, a gente vai ver lá no capítulo 18, capítulo muitos os chamados, poucos os escolhidos, e a gente vê aí essa interligação entre os capítulos do Evangelho, né? Efetivamente eles se conversam, né? Não é que terminou um capítulo, os ensinamentos daquele capítulo não vão ser reportados em outro, muito pelo contrário, né? Vão ser sempre repisados nesse encadeamento perfeito, e não é à toa, né? O encadeamento, a sequência de capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, depois lá do Sede Perfeitos, a gente vai ter o capítulo muitos os chamados, poucos os escolhidos. E a gente fala aqui da porta estreita, que é, né, o tema ali da nossa reflexão dessa manhã, a perfeição e a porta estreita, porque uma coisa está ligada à outra, né? Quando a gente fala dessa porta estreita, é uma figura, né, uma metáfora que se usa para exemplificar o caminho da salvação, né? Então, nós, já sabedores de tudo isso, nós que estamos tendo a oportunidade de ter acesso a todo esse conhecimento, nós também vamos ser mais cobrados. Muito se pedirá àquele que muito recebeu, porque nós não vamos poder alegar ignorância. Ah, eu fiz isso, mas eu não sabia que eu não podia fazer. Não, nós sabemos. Muitas vezes a gente faz porque a gente não consegue domar, né, as nossas más inclinações. Mas a gente sabe, né, o que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer. E é nessa medida que nós vamos ser mais cobrados, né? Porque o conhecimento, ele se descortinou à nossa frente. A doutrina espírita traz isso, né? Ela traz os porquês, ela traz o propósito de estarmos aqui, que é a maior pergunta, né? A maior indagação, né, que todos nós fazemos, o porquê das coisas, o porquê estou aqui, o porquê isso acontece comigo. O porquê estou aqui e não ali? O porquê estou nessa família? O porquê estou tendo esses desafios diários? Nós podemos, a partir de todo esse conhecimento trazido pela doutrina espírita, responder nós mesmos a esses porquês. Aqueles que me dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas só aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, palavras, só palavras não bastam, né? O verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, ele se mede pelos atos, pelas obras que pratica. Daí porque reconhece-se o cristão pelas suas obras, porque muitas vezes o discurso não está aliado, não está coerente com os atos. E quando o discurso não está coerente com os atos, como é que a gente vai verificar, né, se aquela pessoa, a gente vai verificar se ela está se conduzindo bem pelo que ela fala ou pelo que ela faz? Pelo que ela faz. Porque os atos nos mostram quem verdadeiramente nós somos. E pelas palavras, nós podemos, a gente pode falar o que a gente quiser. Agora, fazer o dia a dia, aí é diferente, né? Daí, como se diz, as máscaras caem. É aí que a gente se mostra, pelas nossas atitudes, é pelas nossas ações e pelas nossas omissões. E é assim que nós vamos ser reconhecidos, né, como cristãos. Tudo é importante na vida, Joana de Ângeles. Os pequenos atos são preparatórios dos gestos grandiosos e das realizações vultosas. Sem o passo inicial, ninguém vence as distâncias.
esse caminho de evolução a gente pode pensar, nossa, mas eu tenho tanta coisa ainda para melhorar em mim, mas tanta coisa que às vezes chega a me dar um desânimo. Não. A gente tem que pensar que as grandes distâncias, como diz a Joana, elas são vencidas passo a passo. Então, se a gente der um passo hoje, a gente já vai estar mais perto de onde a gente tem que chegar. Não interessa que eu não avancei muito. Se eu dei um passo, eu já estou caminhando. Eu já estou trilhando essa jornada. Então, o importante é a gente avançar, nem que seja um pouquinho a cada dia. E assim é que a gente vai vencendo o desânimo, quando a gente começa a agir. Porque a vida requer ação. E a gente fica pensando muito, né, em grandes coisas, em realizar grandes coisas, quando se fala de missão de vida, nossa, ter, né, aquela missão de mudar o mundo, só que a gente esquece que a gente começa a mudar o mundo a partir da mudança em nós. Então, a mudança grandiosa, na verdade, ela começa a partir da mudança em cada um de nós. A gente pode mudar o mundo? Sim, podemos. Cada um se modificando. E a gente vai, a partir daí, mudando o mundo, tornando esse mundo muito melhor. Principalmente a partir da exemplificação, né, do que a gente faz. Por isso que se reconhece o cristão pelas suas obras, e por isso a palavra de Jesus, ela era tão forte, tão contundente, porque não eram só palavras, ela vinha acompanhada do exemplo, da ação. Então o importante é dar o passo inicial, ainda que pequeno, mas a gente sentir que estamos caminhando, porque o nosso amanhã depende do quê? O amanhã não existe, né? Depende do que a gente está fazendo hoje, do que a gente está construindo hoje. A gente pode ter um indício, uma perspectiva do que vai acontecer amanhã. E aqui o nosso último slide, né, da palestra de hoje. Essa imagem muitos de vocês já devem ter visto, né? Ela representa as pessoas partindo, né, para o plano espiritual, numa grande fila. E a reflexão que a gente tem que fazer aqui é a seguinte: nós temos caminhos diversos, todos nós que estamos aqui, hoje nós temos caminhos diversos a trilhar, né, jornadas diversas, desafios diversos, cada um, né, tem algo a trabalhar nessa vida, porém uma coisa nos une, né, que é essa fila. Todos nós estamos nessa fila. Já pararam para pensar? Nós não sabemos qual o nosso lugar nessa fila, mas todos nós estamos. Nós não sabemos se a gente está lá mais no comecinho da fila, mais próximo de partir, se a gente está no meio da fila, se a gente está no final da fila. Não sabemos, mas nós estamos nessa fila. E uma hora vai chegar a nossa vez, né, no nosso retorno. Então é a única certeza que nós temos na vida, é que estamos nessa fila e que vamos retornar para a pátria espiritual. Só que é contraditória a maneira como nós vivemos, porque nós não vivemos pensando nisso. A gente vive como se a gente fosse ficar aqui para sempre. E não vamos. Né? Então, ter consciência, né, da finitude da vida terrena e que vamos partir, sem sombra de dúvidas, né, uma hora ou outra, é algo importante para nós, porque nos traz a dimensão, né, do que realmente é essa vida, que é um pontinho de água no meio do oceano. E relativiza muitas vezes os nossos problemas, porque às vezes a gente acha que o mundo vai acabar, que uma tragédia está acontecendo na nossa vida, quando, na verdade, aquele acontecimento, se a gente pensar na dimensão de tudo, né, de outras existências que tivemos e desafios, de outros desafios que virão, se pensarmos no que nós já conseguimos transpor nessa vida, em termos de obstáculos, de desafios, a gente passa
a se desesperar menos, né, com os desafios. A gente passa a encarar aquilo de uma maneira mais tranquila. Para que eu vou me descabelar tanto com isso? Se uma hora eu vou deixar tudo aqui, eu vou levar comigo o quê? Só o que eu tenho verdadeiramente meu. E o que é meu? Não é esse computador, não é essa mesa, não são essas roupas, não é o meu carro que está lá fora. Não. O que é verdadeiramente meu é o que está no meu coração. É o que está na minha alma. O que eu adquiri, essas virtudes que eu adquiri como espírito, o conhecimento que eu adquiro, esse vai comigo para onde eu for, e esse é o bem mais valioso que a gente tem. Esteja preparado para partir a qualquer momento. Você não sabe o seu lugar na fila, então se prepare para deixar aqui apenas boas lembranças. Suas mãos vão embora vazias, não dá para levar malas, nem bens. Se prepare diariamente para levar consigo somente aquilo que é verdadeiramente seu, que é aquilo que você tem no coração. Muito obrigada pela atenção de todos, de termos nessa manhã tido essa oportunidade de fazermos juntos essa reflexão. Tivemos todos aqui uma grande bênção. E eu sou só gratidão. Muito obrigada.